Amados irmãos, hoje nós trataremos de um assunto muito importante. E eu quero começar lendo alguns versículos com a igreja. Os irmãos estão aí com a cópia material que nós usaremos. Nós já estudamos esse assunto, mas a igreja concordou que nós estivéssemos pontuando. E lá vamos nós. Nós queremos falar nesta noite sobre a mentira e os seus efeitos, tanto temporais como eternos. Escute isso. Primeiro nós usaremos a Bíblia e já nós usaremos a apostila que está com os irmãos e amigos. Escute isso. Mentira e seus efeitos temporários e eternos. A mentira não traz prejuízo só para agora. Agora é só um prejuízo temporário. Mas se a pessoa viver na mentira, não se arrepender e abandonar, também trará um prejuízo eterno. Que esse é pior. Para confirmar isso que eu estou lhe dizendo, abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Só para você ter uma ideia como esse negócio é sério. Mentir é um vício tal qual o jogo, a pornografia, a velhaquice e como outros. Mentir é um negócio terrível. Há pessoas que não conseguem viver sem mentir. Ele mente, ela nem que acha bonito, só por isso. Precisa apertar não. É uma prática contínua. E o Senhor quer libertar. Porque existem pessoas, famílias e, consequentemente, a igreja pode ser prejudicada também por causa da mentira. Então veja só o que diz Provérbios 6, 16 em diante. Olha aqui, 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Isso aqui é a pessoa orgulhosa que olha os outros com desprezo, não valoriza as pessoas. E língua o que, irmãos? Olha aí, e mãos que derramam sangue inocente. O que eu quero chamar a atenção é só isso aqui, ó. Pessoa orgulhosa, olhos altivos. Língua mentirosa, pessoa que profere mentira. E mãos que derramam sangue inocente. Você está vendo aqui como é que o Senhor trata? A categoria da mentira está tanto do lado de pessoas que são orgulhosas, como de pessoas que matam crianças no ventre, que provoca aborto. Isso aqui derrama sangue inocente. Tem muita gente que já provocou aborto e não sabe, mas as suas mãos perante Deus estão sujas de sangue. E Deus cobrará isso um dia, se não houver arrependimento verdadeiro e abandono da prática. Aí ele prossegue dizendo, versículo 18: coração que maquina pensamentos viciosos nunca deixou de viver maquinando o que não presta. Pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, pessoas que não se aquietam enquanto não faz o que é errado. Versículo 19: a testemunha falsa. Essa aqui é a mesma mentirosa, porque a testemunha falsa é alguém que confirma uma mentira como se fosse verdade. Então a testemunha é falsa. E está aqui na frente, ó, que profere mentiras e que semeia contendas aonde? Então há famílias prejudicadas por causa da mentira. Você lembra que quando nós estudamos a vida da família de Jacó, você viu que o irmão dele queria matá-lo. Por quê? Porque Jacó mentiu. Mentiu, enganou o velho pai com a ajuda da mãe. E depois Esaú ficou tão chato com o Tiago que ele disse: vou só esperar papai morrer. Papai morrendo e eu matando ele. Então veja que o negócio não é fácil. Vamos lá, João  8,44. Olha o peso que é esse negócio de viver
enrolado com mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Olha como é que Jesus trata. Isso aqui é a palavra de Jesus. Foi Jesus quem pronunciou essas palavras. Olha como ele trata o mentiroso. Vós tende por pai quem? Quereis satisfazer os desejos de quem? Então, quem é filho do diabo vive na mentira, e quem mente está satisfazendo o desejo do pai dele, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, foi ele que mandou Caim matar Abel, lá naquela família do Gênesis 4, e não se firmou na verdade. Então o diabo sempre está enganando, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai de quem? Então o maior mentiroso do universo é o diabo. E a pessoa que se dispõe a viver na mentira, a pronunciar mentira, está se aliando ao próprio diabo. Então veja que o negócio não é fácil. Agora, quando eu digo dos prejuízos temporários, é só isso aqui que nós vimos até agora. Agora veja os prejuízos eternos. Apocalipse, capítulo de número 21. Último livro da Bíblia, Apocalipse 21. E o irmão também está colocando aqui no telão. Os irmãos que estão aí na frente podem ver. Capítulo 21 de Apocalipse, o versículo é o de número 8. Apocalipse 21, 8 diz aí: mas quanto aos tímidos, esse tímido aqui é aqueles que deixam de fazer o bem por causa da timidez. Às vezes alguém não se entrega a Cristo porque diz: não, o que que vão dizer, o que que vão achar, eu tenho vergonha. É esse tipo de gente aqui, tímido. Incrédulos é aqueles que não creem na verdade do Evangelho. Abomináveis, quem pratica todo tipo de pecado. Homicidas, quem mata alguém. Aos fornicadores, aqueles que vivem em práticas ilícitas, sexuais. Aos feiticeiros, esse feiticeiro aqui está tanto ligado à magia negra quanto aos fabricantes e vendedores de entorpecente. Essa palavra aqui quer dizer a mesma coisa. Aos idólatras, pessoa que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. E a todos que é igreja, olha aí, os mentirosos estão igualados a esse povo. Continua o texto e diz: a sua parte, ou seja, a sua recompensa, será onde? Essas pessoas terão um prejuízo eterno, porque a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque quando o nosso corpo tomba na terra, sai o espírito e a alma, mas só que haverá o dia da ressurreição. Então, quando as pessoas ressuscitarem, aqueles que morreram no pecado, ressuscitará corpo, alma e espírito, e padecerão eternamente no inferno. Essa é a segunda morte. Aqueles que fizeram o bem, se entregaram ao Senhor, esses ressuscitarão para a vida eterna. Ressuscitará corpo, alma e espírito. Não existe purgatório, a Bíblia não fala sobre este lugar. O final não é a sepultura, como diz outro povo. Não existe reencarnação, como alguém acredita. Ninguém viverá eternamente na terra, como outros defendem. Não, a Bíblia fala de dois caminhos, céu e inferno. E a Bíblia diz que um dos pecados que levarão as pessoas ao inferno será a mentira. Capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães. Aqui tem pelo menos uns 5 significados na Bíblia.
Um deles são falsos obreiros, os gentios, enfim. Aí está os feiticeiros, que nós já vimos no outro, os que se prostituem também, homicidas está lá, idólatra, e a qualquer, então pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser religioso, pode não ser religioso. A Bíblia diz assim, e qualquer que, quem é a igreja? Eu já ouvi pastor ensinando assim. Aí logo na hora que eu vi ele ensinando, eu digo, esse aí é um mentiroso. Porque ele disse assim, não, só vai para o inferno quem ama e comete. Aí eu disse, então ele quer dizer que só ele comete, mas não ama. Como é que a gente vai andar junto com uma coisa que a gente não gosta? Não caia nessa história. Se você está vivendo na mentira, você está sendo um certo candidato a morar eternamente no inferno. Então tenha muito cuidado quanto a isso. Olhando para isso, e vendo acerca da mentira, nós entendemos que ela revela a falta de transformação genuína. Porque alguém diz assim, Silvio, e crente pode mentir? Pode não. Não deve, mas mente. Alguém pode estar no nosso meio e ser mentiroso, certo? Agora, só que isso revela que essa pessoa não foi transformada genuinamente. Porque um crente que conhece a palavra, conhece a verdade, ele não viverá na mentira. Ele não praticará a mentira. Às vezes alguém diz assim, e fazer o que é certo, mas com a motivação errada, isso também é uma mentira. Você, espera aí, você está fazendo a coisa certa, mas só que o teu coração, a motivação, o que te move a fazer aquilo, é errado. Por exemplo, tudo que nós fazemos aqui na igreja, o propósito é glorificar a Deus. É para ser isso. Se qualquer coisa que eu fizer não tenha como principal objetivo glorificar a Deus, então eu estou vivendo uma mentira, porque é só uma capa. Eu estou fazendo uma coisa certa, que deveria ser com o propósito certo, não estou fazendo com o propósito errado. Agora imagina, nós moramos no Brasil, e o Brasil tem um dia especial para mentira. 1º de abril. Se fez até música sobre isso. Quem caiu, foi 1º de abril. Já pensou? Nos dias de Hitler se dizia, ele falou que uma mentira dita 100 vezes ela se torna verdade. E se prevaleceu da força dessa palavra, e não é que ele conseguiu muitos feitos com mentiras. Daí uma necessidade de nós lermos e amarmos a Bíblia, porque a Bíblia é verdade, é a palavra de Deus, nos orienta certo, e assim o nome do Senhor é glorificado. Então agora nós vamos entrar na apostila que você está com ela aí, irmãos, e vamos meditar um pouco nela. Está aí, os prejuízos da mentira na família. Está aí o textual. O textual é Colossenses 3:9. Toda a igreja pode ler juntos. 1, 2, 3 já. Não. Esse texto está dizendo que nós não podemos mentir a ninguém. Nós precisamos falar a verdade. O texto Paulo diz assim, que nós já tiramos a capa do velho homem. Porque quando nós não conhecíamos a verdade, não conhecíamos Cristo, nós éramos o velho Adão. Mas depois que Jesus se manifestou, o novo Adão, ele veio com suas obras de justiça, e ele quer que nós nos pareçamos com ele. Logo, nós não podemos mais viver na mentira, porque nós tiramos a roupa velha da mentira. A verdade prática está aí. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Irmãos, nós estamos falando a famílias. Todo traidor é mentiroso. Quem é casado com um homem prostituto, ou quem é casado com uma mulher prostituta, quem tem filhos dado à prostituição,
pode ir atrás, todo ele é mentiroso. Não fiz. Não, eu não estava lá. Rapaz, tu gastou o dinheiro? Não gastei não. Morre na cruz, dizendo, não fiz, mas fez. O que é isso? Mentira. Tem pessoas que estão tão habituadas a mentirem, que às vezes passam a acreditar na própria mentira. Depois eles têm dificuldade. Eles disseram, isso aqui também é mentira ou não? Geralmente quem mente tem algumas coisas. Tem uns que piscam o olho, tem outros que baixam a cabeça, tem uns que ficam desconfiados, assim como que faltando fôlego, mas tem outros que andam com a cara limpa. Você olha e diz assim, espera aí, nem eu sei mais se você está mentindo ou está falando a verdade. Que é muita segurança. Às vezes quem fala a verdade fala assim tão desmotivado que a gente fica sem acreditar. Mas o outro que é mentiroso, ele fala tão convicto que as pessoas dizem, não, eu acho que é verdade. É mentira. Então nós devemos ter muito, mas muito cuidado quanto a isso. Para nós que somos filhos, para quem é marido, tenhamos cuidado. Quantas vezes o filho diz, eu vou parar aqui e nunca pisou lá? Trabalho da escola, isso ou aquilo, nunca passou perto. Tenha cuidado. Com quem você estava conversando? Porque ele conversou no WhatsApp, apaga para todos, né? Aí pronto, não estava conversando com ninguém. O que você estava assistindo, o que você estava vendo, e assim sucessivamente. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Quando nós olhamos para a leitura bíblica, está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11, nós já lemos no início, e aí escute isso. Junto com a mentira, tem a inveja, certo? Você sabia que há pessoas que têm inveja até de amizades? Aí às vezes a pessoa tiver amigo ou amiga de outra pessoa, tenha cuidado, porque às vezes a inveja pode fazer com que aquela pessoa invente uma mentira para te distanciar de uma amizade, às vezes até verdadeira. Tenha cuidado quanto a isso. Ouça tudo, mas tenha cautela para tomar decisões, porque geralmente a mentira anda coloreada com a inveja. Outra, geralmente quem é mentiroso é orgulhoso. Na boca dele, na boca dela é a pessoa mais rica da cidade. Você vai ver, vem para o almoço para comprar janta. É um miserável, mas mente. Juntamente com isso também tem a hipocrisia. Às vezes a pessoa mostra uma cara de piedade, que está fazendo tudo certo, mas não é nada mais, nada menos do que hipocrisia. Esse texto aqui revela isso. Está falando de Ananias, está falando de Safira. Por que eles foram movidos a contribuir? Porque Barnabé contribuiu. Só que Barnabé contribuiu de bom coração. Eles ficaram com inveja, aí inventaram uma mentira que iriam contribuir também, e aí lá vem a inveja, o orgulho, a hipocrisia e a falsidade. Chegou uma situação em que eu vi uma pessoa contando uma história, eu vi outra contar a mesma história, e eu disse, meu Deus, me mostra onde é que está esse negócio. Depois eu vi duas pessoas perto de mim contar uma história diferente. Aí estava todo mundo embaralhado. É desse jeito, é daquele jeito, é daquele. Aí eu disse assim, minhas irmãs, vem aqui. Quem é que está mentindo de vocês? Não, pastor, eu ouvi desse jeito. E tu? Não ouvi desse jeito. Eu vou achar mentirosa. Pois acho que até nós já estamos querendo saber quem é. Rapaz, pô, não é que eu achei. Aí eu disse assim, minha irmã, por que tu mente? A pessoa foi sincera, disse assim, pastor, eu não consigo largar. Aí eu disse, pois se arrependa, peça misericórdia e graça a Deus, porque aí Deus te liberta. Porque você está sendo sincero, você está dizendo que não consegue largar, é uma droga que entrou na sua vida, você não tem condição.
A gente tem que entender isso, irmãos. Tem pessoas que precisam de ajuda. Você sabia que há pessoas que têm prazer? Aquela ansiedade, aquela ânsia de mentir, de propagar, de ver as pessoas mal. A pessoa se satisfaz com aquilo. São distúrbios na vida, criados por circunstâncias, que levaram a pessoa a práticas e a amarem. Isso se torna demoníaco, porque o diabo é o pai da mentira. Eu não vim aqui me acusar nesta noite. Eu vim dizer que nós temos o germe do pecado em nós. Mas a Bíblia Sagrada é o antídoto contra todo tipo de pecado, se nós quisermos Jesus nos libertar pelo poder da palavra. Alguém me diz assim: Silvio, tu acha que você é dono do céu? Não, só sou filho do dono e estou lutando para entrar lá. Não, porque tu quer saber até quem vai para o céu e quem não vai. Irmão, não tem como ir para o céu, que é mentiroso. Nós acabamos de ler aqui, pelo amor de Deus. Ir para o céu não é assim, eu vou para o céu. Não, não é só assim não. A nossa vida tem que mostrar para quem está do nosso lado se nós não vamos. Eu estou dizendo não. Não é só dizendo não. Se fosse assim, todo mundo iria. O que Jesus diz? O fruto dá a conhecer a árvore que produz o fruto. Se eu disser aqui para os irmãos: irmão, eu vou para o céu, mas se os irmãos começarem a me olhar e eu minto para ti, minto para outro, eu crio uma confusão entre eles, porque a mentira causa isso. Há toda forma de mentira, de falsidade, como eu coloquei aqui. A mentira, a falsidade, a inveja, o orgulho, a hipocrisia, a velhaquice. Porque, olha, a velhaquice, eu conheço pessoas que são bem de condição. Elas não pagam porque a de Silvio, eu me alimento desse desejo de, eita, tá ali, eu devo aquela pessoa, deixa eu me esconder, eu vou por essa outra rua. Irmão, olha, você não tem ideia. Você sabe o que é podolatria? É uma pessoa que ama os pés dos outros. Ele sente prazer nos pés dos outros. Ele fica olhando os pés deles, aí tem vontade de pegar, de lamber, de morder. Entendeu um negócio desse? Eu estou lhe falando que há inúmeras coisas que permeiam a nossa vida e a palavra tira isso. Há pessoas que são velhacas, não é porque elas não têm, é porque elas sentem prazer nesse negócio, na ansiedade, naquela adrenalina de fugir de quem ele deve, ela deve. E quando nós olhamos para isso, é por isso que eu estou dizendo, são pessoas que precisam até de tratamento, mas não se conscientizam. Eu já disse aos irmãos, uma vez o irmão procurou e disse assim: pastor, eu preciso de sua ajuda. De o que é? Ele disse: pastor, eu vou olhar minha conta no banco umas 4, 5 vezes por dia. Eu vou de manhã, vou meio-dia, de tarde eu vou mais uma, duas. Aí quando eu saio do culto eu passo lá. Toda hora disse que ia no Banco do Brasil. Aí disse que eu olhava assim: deixa eu ver aqui quanto é que eu tenho. Eu tenho que trabalhar para botar mais. Eu tenho que trabalhar para botar mais. Você está entendendo? Aí ele entendeu, ele disse: me ajude, porque eu estou vendo que isso não está normal. Eu disse: ainda bem que você percebeu. Mas tem gente que não tem essa percepção e vai adoecendo, vai piorando, e daqui a pouco ele está todo enrolado a ponto de não ter mais controle de nada. Então, irmão, esteja atento, seja cuidadoso. Quando nós olhamos para o texto sagrado, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira, sua mulher, venderam uma propriedade. Ninguém mandou eles vender, eles venderam por livre, espontânea vontade, com mentira, por causa que eles estavam com inveja, agiram com hipocrisia, debaixo de mentira, lá diante dos apóstolos. E aqui eu vou dar um alerta aos irmãos. Hoje em dia tem teólogos liberais dizendo que Ananias e Safira foram salvos. Eles usam o pretexto de 1 Coríntios 11, 30, quando diz assim: aqueles que são julgados com o mundo são julgados por Deus para não ser condenados com o mundo, usando 1 Coríntios 11, 28 a 30. Isso é mentira.
Eles aqui não tiveram tempo de se arrepender, foi instantâneo. Eles mentiram e morreram aos pés dos apóstolos. Não teve como recorrer, não teve mentira, e assim. E deixa eu dizer uma coisa aqui, eu tenho um bocado de coisa na minha mente, aí fica bagunçando as ideias. Deixa eu dizer. Eu estou falando que é doença, a podolatria, a pessoa que gosta dos pés dos outros. Tem nada a ver se você gosta de pegar em seus pés, na sua cabeça, na sua mão, desde que seja seu marido, sua esposa que pega, se vira. Agora eu estou falando de doença desenvolvida por pessoas que sentem prazer. E aí fica essa loucura aí, atrás de pé. Coisa doida. Agora, se alguém gosta de pegar, porque tem uns aí que até baba, se você pegar, amassar aquele negócio, então é problema seu. Outros ficam aqui tristes, adoro, assim sucessivamente. Isso é normal, isso é natural, desde quando seja lá, dentro dos trancos do casamento, na vida, como quer que seja, há dois. Agora, estou falando de uma doença onde a pessoa sai por aí e não pode ver um pé, seja o que for. Então tenha cuidado quanto a isso. Aí o texto sagrado nos mostra ainda aqui. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, foi tudo combinado. Levando uma parte, depositou aos pés do apóstolo. Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Olha aí. Por que Satanás encheu o teu coração? Quem mente está com o coração cheio de Satanás. Irmão, não é possível que nós saiamos daqui ainda dando espaço a mentira na nossa vida. E aí diz aqui: para mentir ao Espírito Santo. Olha o perigo que ele se meteu. E retiveste parte do preço da herdade. 4. Guardando já ficava para ti, e vendido estava no teu poder. Por que tu colocou esse desígnio no teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? Quando você estiver mentindo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, você está mentindo a Deus. Deus está te vendo. Mentiroso, mentirosa. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morto. Um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. 6. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora, sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou a sua mulher, lá vem a mentirosa, não sabendo o que havia acontecido, entrou inocente, versículo 8, e disse-lhe Pedro: dize-me, é verdade que vocês venderam o terreno? E ela disse: sim. E foi tanto, ela foi dizendo o preço. Ele só perguntou se tinha vendido. Mas o mentiroso é assim, é apressado, porque ele quer se justificar. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Está dizendo assim: por que vocês combinaram para fazer esse negócio ruim? Eis aí a porta dos que sepultaram teu marido, também te levarão. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam morto e sepultaram junto ao seu marido. Versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Você sabe quando isso aconteceu? Nos dias da igreja primitiva. É verdade que alguém hoje, você não ouviu dizendo: não, a pessoa ali mentiu e morreu. Mas a consciência, cada vez que você mente, está morrendo. E se você é crente, você está morto espiritual. E você vai se acostumando. Olha, eu vou dizer outra vez: ninguém cai da vida espiritual instantaneamente. É uma construção. A pessoa vai falhando aqui, falhando ali. Daqui a pouco essa pessoa está adaptada ao erro e acha que não tem nada, e vai descendo. Quando a pessoa menos esperar, vem um fracasso súbito na sua vida. Aí alguém olha e diz assim: mas estava tão bem. Estava não. O nosso adversário inimigo, ele trabalha como um boi roceiro. Boi roceiro, ele fica na cerca da roça procurando um morão, uma estaca que está fraca. Ele se encosta nela, quando ela cai, aí o gado entra todo e acaba com a roça.
Assim é o inimigo na vida das pessoas. Quando nós olhamos para isso, você está aí com a apóstolo em sua mão, aí veja só, os objetivos dessa missão é investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira, ou seja, eles não eram convertidos de verdade, genuinamente. Terceiro, era refletir a respeito do problema da mentira na família. Então, todos nós aqui devemos pensar, espera aí, a mentira está fazendo bem à minha família? Claro que não. Não faz nem ao mentiroso e nem quem está à volta do mentiroso ou da mentirosa. Não faz nenhum bem. Terceiro lugar, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Ou seja, como é que nós vamos proteger a nossa família da mentira? É fazendo o que nós estamos fazendo hoje, estudando a palavra de Deus e vendo os males que ela causa, tanto temporariamente como males eternos. Porque se nós explicarmos da forma como, quem está entendendo até agora, se nós explicarmos de uma forma tão clara como essa, e a gente não quiser mudar, aí o que a gente vai fazer? Eu não posso te matar, eu não posso entrar na tua cabeça. O que eu posso é esclarecer, mostrar o perigo, os prejuízos que a Bíblia está mostrando. E aí é você que decide, meu filho, é você que decide, minha filha. Somos nós que precisamos tomar uma decisão. E cada pessoa aqui sabe de fato, de verdade, como é que tem vivido diante dessa praga que é a mentira. É cada um de nós. Olha só a introdução aí, o que ela diz. Eu vou lendo rapidamente e não leio em todas as palavras, mas vocês vão observar. Olha aí a introdução. Ananias, Safira, foi marcado negativamente pela mentira. O casal proferiu no início da igreja. A igreja pós-Pentecostes, foi depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso, havia partilha entre os irmãos, que dominava a igreja naqueles dias, todo mundo cheio do Espírito Santo. Eles queriam ajudar os necessitados, aqueles que tinham carência, alguns novos convertidos, os novos na fé, aqueles que tinham posses. Eles negociavam suas propriedades, depositavam todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, Ananias e Safira deixou ser dominado pela inveja. Olha aí a inveja. O desejo de chamar atenção. Tem gente que não sabe viver sem chamar atenção. Eles mentiram contra os apóstolos e contra a igreja. O perigo que a mentira traz para a família cristã: tragédia espiritual e tragédia familiar. Família que tem gente envolvida com mentira, lá tem tragédia espiritual e tem tragédia familiar. Tem tragédia na comunicação também, porque o mentiroso, a mentirosa não aceita ser confrontado. Dependendo da idade, dependendo do posto, aí diz logo: quem é tu? Vai dizer que eu estou mentindo. Irmão, quando a pessoa perde a razão no erro, acabou. Aí não tem mais a questão de idade, porque a pessoa já deixou se levar. É claro que a gente não pode passar por cima de tudo, porque nós estamos aprendendo aqui a agir corretamente. Mas quando a pessoa age assim, fica difícil. O filho diz assim: pai, tu fez, mãe, tu fez, por que o senhor faz? Por que a senhora faz? Então veja só que nós temos dito: os filhos não aprendem o que nós ensinamos, eles aprendem o que nós fazemos, eles estão de olho. Então a gente deve ter muito cuidado quanto a isso. Olha aí o primeiro ponto: uma conversão duvidosa. Quando você vê um mentiroso, mesmo que ele diga que é crente, duvide disso, porque uma conversão duvidosa. Olha aí, as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho transforma, né? Atraídos pela prática da igreja, que eram simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Eles não foram genuinamente transformados. No início,
do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Se revelava na hipocrisia e na cobiça. Era o desejo de ter, e a hipocrisia fazendo uma coisa certa, mas com o propósito errado. Olha aí, a comunhão na igreja em Atos. Olha lá, as características dos primeiros dias da igreja: comunhão, conversão a Cristo. Naquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, porque quando Pedro pregou ali, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então tinham tudo em comum. O Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor, a generosidade, a voluntariedade. A marca dessa igreja era ajuda mútua. Eles queriam ajudar todo mundo. Seus membros vendiam suas propriedades, depositavam o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. O dinheiro tinha o objetivo de ajudar os pobres de Jerusalém. O exemplo desse espírito, Barnabé vendeu a sua propriedade, entregou todo o dinheiro em forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Quando isso aconteceu, Barnabé fez isso. Aí Ananias e Safira lá vem e disse: opa, nós também temos que fazer a fezinha. Aí lá vem o negócio. Olha lá, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira viram o desprendimento generoso, que era o correto, de Barnabé. Ananias e Safira encheram o coração de inveja. Olha aí onde está a inveja. Lugar de agirem de maneira generosa, cultivar o sentimento carnal. Quem anda na mentira, ele está cheio de sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Mentiroso é isso que ele quer. Vendeu uma propriedade, levou o dinheiro e a oferta à igreja para reter parte deste valor, entregaram a outra como se fosse o valor completo, fingiram dar todo o dinheiro à igreja, quando a hipocrisia e o engano se instalaram no coração do homem. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida familiar. Todas as vezes que uma confusão for criada no seu lar, no meu lar, por causa da mentira, saiba, é o inimigo que está querendo que a nossa família viva em desacordo por causa da mentira. Você pode ter certeza disso. Então tenha muita cautela e muito cuidado quanto a isso. Olha aí o quarto ponto. Quando a mentira e o engano enchem o coração. Olha aí, cheios do Espírito, incisivo, com a autoridade espiritual, Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás no teu coração? Mentiste ao Espírito Santo, restiveste parte do preço da herdade. Guardado não era para ti, e vendido também não era teu dinheiro? Porque formaste esse desígnio no teu coração. Mentiste não aos homens, mas a Deus. Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber. O esposo havia caído morto à presença de todos. Porque é que entre vós vos consertar para tentar o Espírito do Senhor? Vemos que a mentira e o engano dominam o coração do casal para tentar ludibriar a igreja. Consequentemente, a liderança apostólica, ao tentar enganar a liderança da primeira igreja, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Quem é mentiroso é rebelde contra Deus. Aos amigos que estão aqui, que ainda não fizeram sua decisão por Cristo, deixa eu dizer uma coisa. Nos dias da igreja primitiva, eles estavam esperando Jesus a qualquer momento. Então eles não tinham amor por nada material. Tudo que eles tinham, eles transformavam em dinheiro, levavam aos pés dos apóstolos e diziam: está aqui, para o que precisar pode usar. Era a fé deles naqueles dias. Passados os tempos, esse processo foi corrigido, porque depois houve outras necessidades. Hoje nós ofertamos, nós dizimamos, ninguém é obrigado a isso. Nós ensinamos porque a igreja precisa se manter. Você está aí com ar-condicionado, você tem a energia, e enfim, tem uma série de coisas. Então a igreja é mantida pelos crentes.
E qualquer pessoa que quiser contribuir, ninguém é obrigado a isso. O problema aqui não foi porque ele contribuiu ou deixou de contribuir. O problema aqui estava na mentira. Ele disse: eu vendi por tanto. E não era a quantia certa. Mas para dizer que ele estava levando tudo, ele disse que o que ele estava levando era todo o valor. Foi só esse o problema. O problema aqui foi mentira. Então veja que Deus considera a mentira como algo muito trágico. Porque trouxe problema para a igreja, trouxe problema para aquela família, e ainda hoje continua trazendo problema às famílias da atualidade. O segundo ponto aí da nossa lição mostra o problema da mentira dentro da família. Ananias e Safira agiram, imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a sua artimanha. Esconderam a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem crentes, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Amigo, se você vive na mentira, abandone, porque você está sabendo que Deus não se agrada disso. Irmãos, nós que somos crentes, se nós já viemos do mundo, deixamos a cachaça, a prostituição, as drogas, o que a gente quer com mentira ainda? Para Deus, não há diferença. Se nós estamos com a prática da mentira dos nossos lados, Deus não aprova. Então nós precisamos deixar tudo. E nós viveremos melhor. O Espírito Santo se entristece dentro da família. O esposo, a esposa, os filhos, as filhas, que fazem da mentira o estilo de vida. O apóstolo exorta: não mentir uns aos outros. Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 25, ele diz: além de você deixar mentir, agora fale a verdade. Você tem que viver a verdade, falar a verdade, viver a verdade. Porque a mentira é só uma porta aberta para outros males. Segundo, está aí: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. A carne luta contra o espírito. Este se opõe à carne para que não faça o que a carne quer. Todo mentiroso, antes de mentir, vem na mente dele assim: rapaz, tu está mentindo. Não, vou, é só essa vezinha. O que é isso? É a luta da carne contra o espírito. O espírito dizendo: rapaz, não mente não, mas mente. Isso vai amortecendo a sua consciência, ao ponto de chegar no tempo de mentir e não sentir mais nada. Se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas paixões, vícios da alma. Devemos viver dominados pelo Espírito Santo. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem fonte aonde, igreja? Não, mas isso aqui é só por brincadeira. Provérbios 26, 19 diz assim: não adianta mentir e depois dizer: eu fiz por brincadeira. Para Deus é mentira. É verdade, pronto. O apóstolo Paulo diz assim: nós não podemos nada contra a verdade, se não for a favor da verdade. O texto ainda mostra: por mais ingênua que seja, a sua fonte é do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Se ela domina o indivíduo, significa que este não está mais no espírito, mais na carne. Olha, a única forma que nós temos de agradar a Deus é dizer assim: Espírito Santo, me domina. Se a gente viver na prática da mentira, a gente está dizendo assim: eu não quero o domínio do Espírito Santo na minha vida. E aí, se o Espírito Santo não nos dominar, quem é que vai dominar? O pai da mentira. Não tem jeito.
Às vezes as pessoas dizem assim: fulano está com um encosto ruim. Isso é demônio. Aí você vai ver a vida dessa pessoa, é uma vida desregrada, na mentira, no pecado, nas práticas condenáveis pela Bíblia. Aí dizem: chama os crentes para orar. Mas se a pessoa continuar na prática, não vai mudar nada. Daqui a pouco o diabo torna a voltar de novo. A gente deve ter cautela quanto a isso e observar, porque nós estamos sendo advertidos. E quando nós somos advertidos e insistimos em fazer o erro, Deus não aprova e Ele cobra caro. O terceiro e último tópico dessa mensagem fala aí: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Todos nós que temos família, nós queremos o melhor para ela. É por isso que nós estamos aqui, porque todos nós sabemos que só Deus tem o melhor para a nossa família. Seja o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, nós só viemos aqui porque nós temos certeza que quem tem o melhor para a nossa família é Deus. E a melhor forma de nós compreendermos os ensinos de Deus é pela palavra de Deus. E é o que nós estamos estudando aqui. Aí o terceiro ponto mostra: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro subtópico: cuidado contra os defeitos morais no lar. Olha aí o cuidado que nós devemos ter quando se permitem certos defeitos morais. Por que nós advertimos sobre isso? Porque alguém diz assim: não, mas Deus não tem, eu sou falho. Sim, você precisa criar vergonha. Eu também sou falho. Agora, cada dia que passa eu tenho que melhorar. Você tem que melhorar. Ah, mas eu era pior. Sim, pois você era pior, está melhor, pô, continue melhorando mais ainda. Aqui na terra, nós não teremos perfeição absoluta, mas nós precisamos melhorar cada dia que passa. Aí, irmão, colocar gato em casa não é um bichinho de estimação, não. É ligar a água sem passar pelo contador para não pagar. Isso é mentira, é roubo. Botar 5, 10 ar-condicionador de ar em casa, aí vira o aparelho contador lá na frente para contar bem pouquinho. Isso é mentira, leva para o inferno. Você dizer que é pescador sem nunca ter pego numa rede de pesca para ganhar dinheiro, tu vai para o inferno no mesmo dia. Isso é mentira. Dizer que trabalhou em roça, tu não sabe nem pegar uma enxada, não sabe se pega na folha dela ou se é no cabo para ganhar um aposento ou para ganhar. Isso é mentira, rapaz. A gente precisa tomar posicionamento sério. Irmão, se evangelho não mudar caráter, nós não mudamos nada. As mesmas pessoas lá fora que dizem assim: olha, faz desse jeito aqui que dá certo. É o mesmo que na hora que tu sair de aí, ó, crente recebe a irmã. Mentiu aqui, diz que é crente. Sendo sério. As mesmas pessoas que te dão jeito são as mesmas pessoas que te apontam. A gente deve ser sincero e dizer: olha, é assim, assado. Essa semana minha esposa fez uma compra e a compra deu 236. A pessoa cobrou só 23,60. Chegou em casa, ela disse: Silvia, esse comprovante aqui, eu digo, é 23,60. Ela disse: pois é, mas deu 236. Digo: não, guarda aí. Aí depois eu vou lá amanhã e eu provo com o comprovante e aí eu devolvo o restante, porque está faltando ainda 212,40. Quando eu cheguei lá, eu disse: ô moço, aqui era 236, você cobrou só 23,60. Não, não é isso. Fiquei calma. O dinheiro é para o senhor, não é para mim. É para o senhor, não é para mim, não. Ah, sim, deixa eu ver aí como é. Ele olhou e disse assim: ei, esse homem está dizendo que nós só cobramos 23, deu mais de 200. Aí ela ficou olhando. Para mim é natural. Eu peguei, aí ele cobrou. Quando eu ia saindo, a pessoa disse assim: ei, não é todo mundo que faz isso aí, não.
Irmãos, isso é coisa mínima. O que não é seu, não queira. Lê comigo bem em Jeremias, bota bem no telão para todo mundo acompanhar. Jeremias, capítulo 17. E sim, mas com certeza, não, Deus está me abençoando, não, é roubo. Você tem consciência, você sabe, isso é errado, não pode, não deve ser feito. Olha aí Jeremias 17, sem dúvida. 17, 11 de Jeremias. 17, 11 de Jeremias, diz aí: como a perdiz é uma ave que ajunta ovos que não chocam. A perdiz é uma ave que geralmente ela põe perto de outros pássaros dela, da sua linhagem, perdiz. Aí o que ela faz? Quando uma voa para se alimentar, ela pega os ovos da outra e traz para debaixo de si. Está entendendo? É aqui, é isso aqui que Jeremias está dizendo. Ajuda ovos que não chocam. Assim é aquele que ajuda o quê? Mas não retamente, ou seja, riqueza que não é sua, riqueza indevida, de uma forma errada. Aí ele diz aqui: no meio dos seus dias, o que vai acontecer? Você pode arrumar um tanto de riqueza da forma errada, mas você vai perder tudo. Você vai arrumar uma doença, você vai, quando você olha, meu Deus, cadê o dinheiro? Você ganha um dinheiro suado, você faz coisas que diz assim, meu Deus, de onde foi que veio tanta coisa? Que é suado, Deus abençoa. Aí tu pega um montante errado, cadê? Já foi. Que é errado, deu uma prova. No meio do caminho se perde. Aí aqui diz aqui o texto sagrado: não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará o quê? A Bíblia está dizendo que no final do dia o cara não passa do louco. Só isso. Não passa do louco. Por quê? Porque está caminhando para o inferno. Do jeito que nós lemos aqui nos primeiros textos da Bíblia Sagrada. Então vamos lá, prosseguindo. Lemos na história de uma família de Israel. Chefe era Acã, lá em Josué 7. Dominado pela cobiça e hipocrisia, furtou certos objetos da cidade de Jericó, que Deus disse que era amaldiçoado. Israel não deveria tomar como uma recompensa da guerra. O pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã. E contra quem mais? Nessa história bíblica, morreu Acã e a família dele toda, por causa da mentira dele. Irmão, quando um líder de uma família é mentiroso, mas tem muito malas. Às vezes os filhos poderão ter distúrbio. Se eles não tiverem, pode dar graças a Deus. Mas há filhos que vão tomar rumos na vida e comportamento mais drástico possível. Aí o povo disse: mas como pode? Essa família é tão ajustada. Pode ir, que na liderança na casa tem mentira. É isso aqui que a Bíblia nos ensina. Aí diz aqui: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. O que é que nós estamos fazendo aqui? Orientando. Porque esse é o nosso papel, contra a mentira. Nós não podemos apoiar. O pai não pode apoiar, o filho não pode apoiar. O pai vê o filho escondendo uma coisa do coleguinha, pode ser um pedaço de papel. Não deixe, que meu filho volte e deixe lá. Não, eu gostei desse papel. Pois volte e peça o dono do papel. Se der, bem, se não der, mas só papel, ele vai acostumar com papel. Depois ele leva um livro todinho, que livro também é papel. Pronto. Então, ou a gente vai, irmão, olha, o germe do pecado está aqui, entranhado na carne. Essas coisinhas que aparentemente são pequenas, são a forma de amortecer a consciência. Aí a pessoa vai: não, isso aqui não tem nada, isso aqui não tem nada. Daqui a pouco a pessoa está numa fossa de pecado e está dizendo: não tem nada não. E todo mundo dizendo: rapaz, tu dá fé dele, não tem nada não. É assim. Aí quando a gente olha aqui, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira do pecado. Ninguém está livre de achar dominado pelas mesmas hipocrisias. Eu não estou livre, nem você.
Só que a gente tem que vigiar. Mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. A Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Fazem as pessoas dominadas pelo pecado. O servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. 2 vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Olha aqui, não deixe o inimigo agir na sua família. Ananias, porque encheu Satanás do teu coração? Indiscutível que Satanás age ativamente na terra contra as famílias, sejam da igreja ou não. Trabalha contra essa importante instituição, a família e a igreja, investindo contra todos os membros dela. Ananias, há muitos que permitem Satanás encher os seus corações para desestabilizar a família. Cabe-nos estar em oração, em vigilância. Podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitar-nos a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de nós. Olha a conclusão aí. Como aconteceu com Ananias e Safira, eles foram punidos pelo próprio Deus com a morte instantânea. Membros da família que praticam mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa da prática. A Bíblia diz que a igreja, ela é coluna, é firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre melhor. Eu tive um pastor que ele disse assim: Silvio, é melhor andar na verdade, porque tu não precisa inventar nada. Tu vai viver tranquilo e da forma certa e pronto. Aí o mentiroso, ele sempre está se explicando, sempre está se ajeitando, sempre está procurando um jeito. E pode ser que tenha uma hora que ele se esqueça, aí perde a mentira. Você já viu a conversa? A mentira tem perna curta. E uma mentira, logo ela aparece. Sabe o que é bom mesmo? É a gente andar na verdade. Eu fui esse final de semana, preguei num local aí, e aí eu cheguei lá dentro do mato. E aí eu cheguei no local, aí um jovem olhou para mim e disse assim: eu te conheço. Eu disse: você me conhece? Eu te conheço. Você não é de Esperantinópolis? Eu estou passando um dia lá. Ele disse: pô, você é conhecido lá por gostar de andar no interior e visitar o povo lá. E eu fiquei olhando para a cara daquele elemento, eu nunca vi. Mas ele disse isso. Já pensou se eu andasse na mentira? Ele também saberia. E olha a distância que nós estávamos. Irmãos, os passos e a vida de um mentiroso são curtos. Porque logo atrás da mentira vem a verdade. E não é bom nós andarmos na mentira. A mentira traz prejuízos temporários aqui, mas a mentira traz prejuízos eternos, porque ela condena a pessoa ao inferno. O Senhor odeia a mentira. Se você vive como uma destas pessoas que eu já citei, que às vezes acha que é impossível não se livrar da mentira, fale com Deus essa noite e diga: Deus, eu não quero depender de mentira. Segunda coisa, leia a Bíblia Sagrada, porque Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade da palavra do Senhor nosso Deus. Porque é impossível. Você está ouvindo essa ministração. Se amanhã você decidir, ou ainda hoje, tentar mentir, você vai ouvir a minha voz dizendo que está mentindo. Pastor falando lá na igreja, tu vai ouvir. Porque não sou eu, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos lembrar das palavras de Jesus. E que eu estou me falando é palavra de Jesus. Então, na hora que você recebeu o alerta, você já diz: eu não quero, não é assim, e acabou, já foge.
E o Espírito de Deus lhe ajudará. E você verá como você estará melhor. A sua consciência estará tranquila. Esses males que a Bíblia prescreve não repousarão sobre a sua vida e a sua família estará em paz. Agora, precisa de uma atitude sua. Tenha cuidado. Quando você for contar alguma coisa, só conte aquilo que ouviu. Não acrescente mais nada. Não se acostume com mentira, porque se você se acostumar, você vai pensar que não tem mais como deixar. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Deixa eu te dizer, a paz que o mundo oferece é mentira. Alguém bebe, vai para a farra, ali ele está mentindo para ele mesmo. Não, estou me alegrando, é uma brincadeira. Só que quando tudo passa, vem o vazio da alma. Esse livro diz em Provérbios 23 que bebida alcoólica é para quem é amargurado de espírito, é para quem não tem paz na alma. Aí lá no capítulo 23 diz que é igual a alguém que sobe no mastro do navio e que as águas estão turbulentas. Quando está bêbado, a pessoa não sabe, não tem um tino certo. A Bíblia diz que no outro dia a cabeça está desse tamanho e ele sente ânsia de vômito, como se uma cobra tivesse lhe ofendido. Provérbios 23. Aí ele diz que a pessoa diz no seu interior: eu nunca mais bebo. Só que quando fica bom, ele vai beber de novo. O que é isso? É uma mentira. Mas o homem que é homem, ele precisa ter um bocado de mulher. Não. O homem que é homem, ele precisa ter vergonha na cara dele e cuidar da mulherzinha dele no cinema. Está bom demais. É isso que é ser homem. O filho precisa honrar pai, honrar mãe e viver nos parâmetros bíblicos da palavra de Deus. É isso que é bom, é a gente andar com a consciência tranquila, com a consciência limpa e fazer o que a palavra do Senhor nos orienta. Do caso contrário, nós viveremos uma vida apenas de fachada. E o pior de tudo, Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Se tiver alguém que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. Se não tem, eu quero agradecer de coração a presença de todos que vieram, e nós queremos orar. Tem alguém que quer se entregar a Cristo? Venha, Gabriel, em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus Cristo? Eu prego o Evangelho porque eu acredito no poder do Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu tenho certeza, se o Senhor mudou a minha vida, muda a vida dos outros. E eu gosto de explicar para que o povo entenda, porque eu gosto que a pessoa tome decisão consciente, sabendo o que está fazendo. E é por esse motivo que Jesus salva. É porque o Evangelho é poderoso para transformar. É só o Evangelho que transforma. Aqui está o nosso irmão Gabriel, que toma decisão por Cristo. Tem mais alguém? Tu quer ser crente mesmo, né, Gabriel? Jesus querido. Jesus querido, Eu me entrego a ti. eu me entrego a ti, Como Senhor. Como Senhor. como Senhor E Salvador. e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. A Bíblia diz que aqueles que confessam perante os homens, o Senhor apresenta diante do Pai. Mas aqueles que o rejeitam perante os homens, o Senhor rejeitará diante do Pai. Senhor Jesus, aqui está o Gabriel, o moço que leva o nome de um anjo especial teu. Nós oramos por ele porque ele confessa perante essa multidão que ele entrega a vida dele a ti como Senhor e Salvador. Ele não quer viver uma vida de mentira, mas quer viver uma vida de verdade na tua presença, para o louvor da tua glória.
Abençoa todo este povo que veio aqui, Dona Movedora, Ellen, todas estas famílias que levantaram as mãos aqui, com alegria por virem à tua casa. Recompensa dos altos céus. Não deixes que nenhum de nós sejamos as mesmas pessoas, mas que nós sejamos melhores, 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 melhores. Olha para os meus irmãos e minhas irmãs, que às vezes estão aprisionados por essa maldição da mentira, mas nós repreendemos no nome de Jesus Cristo a liberdade das correntes da mentira, e que a verdade da tua palavra transforme a todos nós para melhor, para louvor e a glória do teu nome. Abençoa toda a família que está aqui representada, que a tua bênção seja sobre as famílias desta igreja, sobre as famílias desta cidade, e que o inimigo não tenha poder sobre nós, mas que a tua bênção repouse sobre as nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam conosco, não somente agora, mas sempre. E todos dizem: amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Do céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor.